Bem-vindo ao primeiro e único podcast de Gineco pra Gineco. E hoje, participando do nosso quadro Era Esse o Plano, duas ginecologistas jovens, mas já que terminaram a residência há algum tempo, se especializaram. A gente tem histórias muito interessantes, né, da Penélope, a Rebeca com a reposição hormonal, está estudando muito. Nós vamos falar com Rebeca Cortez, Vassalo. Oi, gente, boa noite. E Penélope Lacerda. Boa noite. Então a gente quer ouvir a história de vocês. Eu tenho certeza que tem situações inspiradoras. A nossa audiência, os nossos jovens ginecologistas, né, querem ouvir como é que é essa coisa de planejar, sonhar com uma clínica ginecológica, né? Sair da mesmice dos plantões. Mas antes de mais nada, Se inscreve no canal, aperta o sininho, dá aquele like pra gerar engajamento. então vamos lá. Fiquem à vontade. Quero que Começa vocês cada se uma contando apresentem. um pouquinho da historinha de vocês. Tá bom, então eu vou começar. Eu fiz medicina na Souza Marques, em 2007 a 2012, final de 2012. Fiquei um ano no Acre como militar. Caramba! Eu Exército? fiz a prova de residência Exército? no Exército. Ah, que legal. Eu fiz a prova de residência, passei e tranquei. Fiquei um ano lá como voluntária, que foi a experiência mais interessante da minha vida. Recém-formada, peguei um avião, larguei tudo e fui. Deixei uma procuração com a lista dos hospitais que eu queria. E eu passei para onde eu escolhi. Na época, minha mãe foi lá, fez a minha inscrição e só me deu a notícia. Quando eu voltei, você passou para Leila Diniz com o Cardoso. Fiquei super feliz que eu queria fazer Leila. A princípio, minha meta era fazer mastologia. No meio do caminho, as coisas mudaram e eu entrei mais para a área da obstetrícia. Se encantou, Me né? encantei mais, apesar de eu até hoje amar masto, mas não foi o que eu mantive. Fiz residência na Leila, de 2014 a 2017. Terminei a residência, fui embora para São José dos Campos, fazendo um concurso lá. Fiquei 2 anos, fiquei grávida, casei, tive minha bebê, voltei para o Rio. E aí, nesse momento, eu fiquei um pouquinho perdida, né? Porque a minha filha nasceu, eu fui uma puérpera pandêmica. Minha filha nasceu dia 20 de fevereiro de 2020. Então, eu era puérpera quando começou o lockdown. Uhum. E eu precisei me reinventar. Entrei mais para a área da obstetrícia, hospitais, até assistente de coordenação lá no Marisca, Sim. enfim. Mas eu estava sentindo que eu precisava mudar os ares. Eu queria expandir meus horizontes além da obstetrícia. Foi quando eu comecei a me encantar por essa questão da medicina voltada para o cuidado da mulher madura, da 40 mais ou não, mas Sim. da mulher que precisa desse cuidado mais focado ali. Que foi largado durante que foi um tempo. largado. Sim, foi largado. Hoje em dia ele está mais em foco, o que eu acho ótimo. Até na questão da regenerativa, que você vê bastante, enfim. Mas isso foi bem legal. E agora eu tenho focado nisso. E nós estamos abrindo um serviço, uma clínica, onde eu vou conseguir colocar isso mais em prática. Então já tem de 2012 para cá, de formada, mais 3 anos, 12 com 3, 15. Eu formei então, em 2000 tem 10 anos já que eu você formei. saiu da residência, praticamente. Mais ou menos uns 2017, 10 anos. Com muitos plantões nesse meio do Dei caminho. muito plantão, trabalhei muita maternidade, fiz muita coisa. Nesse meio do caminho, teve plantões, mas você também atendeu em algum consultório também? Quando eu fui para São José dos Campos, Sim. eu atendia em consultório, trabalhava em maternidade, mas atendia em consultório. Eu era concursada lá, então eu trabalhava em UBS. Entendi. Eu achava bem legal, assim, porque lá no interior de São Paulo é o ginecologista que atende na atenção básica e faz os pré-natais. Eu fazia isso, eu fazia pré-natal e ginecologia. E trabalhava em consultório. Depois que eu voltei para o Rio, eu foquei mais plantão. Eu precisava voltar para o mercado. Network, né?
Eu comecei a trabalhar no Marisca Ribeiro, trabalhar em várias maternidades, na Leila, voltei para Leila, que É a casa da é gente. a casa da gente, Aham. foi o primeiro emprego que eu voltei. E aí, agora, de uns tempos para cá, minha filha fez 5 anos, eu falei assim, vamos começar a pensar em outras coisas. E eu fiz uma pós-graduação em medicina integrativa, que na época foi... Eu queria ter uma visão diferente das coisas, porque eu escutava, isso cresceu muito, essa área da medicina. E eu queria entender, porque eu gosto de falar embasado em alguma coisa. E eu achei na medicina integrativa como uma terapia coadjuvante, sabe? Ajuda a Agrega. passar por momentos. Às vezes a pessoa não pode certas terapêuticas e aquilo ali ajuda. Eu não me considero uma médica integrativa totalmente, porque eu faço outros tipos de abordagem. O médico integrativo ele tem uma responsabilidade de ter certas condutas diferentes. Mas eu entendo muito disso. Então, eu consigo utilizar artifícios disso Na para sua consulta. agregar Sim. mesmo qualidade É a ótimo. consulta. Até porque hoje em dia a gente tem muito forte esse paciente pedindo esse tipo de Há uma demanda, né? Tem essa demanda. Hoje muito, a muito. mulher está vivendo muito E mais. tem muito né? preconceito. Sim. Mas eu falei assim, antes de ter preconceito, eu quero estudar. E eu achei interessantíssimo. Tem muitas coisas muito legais. E aí eu utilizo algumas delas na minha terapêutica. Sempre. Tudo que vai agregar e que Agrega vai ser bom muito. pro paciente, baseado em algo que, né? E por experiência também, nem tudo que é cientificamente comprovado tem que ser aquilo que, né? Tem muita O experiência. importante é você ver o resultado. É. Né? Sim. Não causou dano. E de tem forma muito resultado. responsável, né? Eu tenho essa preocupação. Tudo dentro da medicina que a gente acredita, que a gente tem super intervencionista também, quando é necessário, a gente mas eu utilizo a medicina integrativa como um Plus. plus. Sim. E nesse período que você está falando, né? Desde a tua residência, essa tua pós, esse período todo, você nunca deixou de fazer atendimentos privados, em consultório? Ou isso é Então, hoje a clínica que vocês vão daqui a pouco contar? Quando eu voltei para o Rio, não. Eu parei mesmo. Ficou só mais no plantão, nas rotinas. Nas rotinas, trabalhando em maternidade. Em maternidade. Eu era E você sabe que o que você está propondo é especialmente para uma atividade privada. Totalmente. Sim. Né? Totalmente. Isso não... Como um negócio. se a gente Sempre for foi falar seu como- sonho, era o seu Sim. plano, era a sua meta. Era Só que nesse meio do caminho você teve que fazer Eu algumas... tive algumas curvas, porque eu fui embora, voltei, tive filho, pandemia. Mas sempre com essa... Eu sempre quis fazer esse tipo de atendimento, né? Um atendimento diferente. Sim. É o que a gente estava conversando. Quando a gente vai falar da clínica, mas assim, uma medicina autoral. Uma medicina baseada em evidências científicas, você. sem invenção, mas... Sua. Nossa, minha. A cara de vocês. Sim. Gourmet. A gente tá botando as clínicas aqui como gourmet. Um gourmet com um quezinho de tradição, mas sim, é uma perfeito. boa colocação. E você? Vamos lá, Penela. Então, eu fiz Gama Filho, eu entrei em 2018. Você tá velhinha, hein? Não, você tá junto com ela. Eu fui a Porque última Gama turma. Filho já tem É porque a a minha última mãe fez turma. Gama Filho. Meu diploma é Estácio, eu fui a última turma Gama Filho. Quem assim. foi que teve aqui que foi a última turma da Gama Não Filho? vou lembrar agora. Faz muito nome. Foi a última turma. Também. Eu comecei em 2008, né? Aí eu acabei a faculdade em 2014. Eu fazia estágio no CTI, então eu acompanhei muito tempo o CTI. E quando eu terminei a faculdade, apesar de eu acompanhar muito meu pai, eu já acompanhava muito meu pai, assim, eu lembro eu com 7 anos assistindo meu pai fazendo colecistectomia laparoscópica. Eu fiquei muito focada em terapia intensiva, eu trabalhei em terapia intensiva, e aí, num dado momento, o meu marido falou, vamos fazer residência, na época a gente se conheceu na faculdade, a gente já morava junto, e os 2 médicos, e ele fez prova para geral e o GO, a gente passou e entramos na residência. Eu escolhi o Cardoso com Leila, né, na SES. Entrei na residência, fiz a residência de 2017 a 2020 de GO.
Lá, Saiu antes da pandemia. Não pegou saí a antes da pandemia. pandemia. E lá eu conheci muita gente, né? Como eu falei, então a galera da vídeo acabou me adotando, assim como a galera da Master. Eu fui adotada por 2 serviços distintos. E eu saí da residência de GO falando assim, vou fazer Masto. Mas durante o R3, o Thierry e o Bruno Savoia me deram a oportunidade incrível de ser liberada da residência para fazer a pós de vídeo. Então, durante o R3, eu fiz a pós de vídeo do CRISP, eu era liberada da residência para ir lá para Juiz de Fora fazer a pós. Foi muito bom. Meu pai falou, tem que fazer. Meu pai é cirurgião, robótico, laparoscópio, falava, tem que fazer vídeo. E aí eu fui, fiz a pós. Então, quando eu terminei a residência, eu terminei a vídeo e a GO, mas eu fui para Masto. Então, eu lembro que eu saí numa sexta-feira do Cardoso. Na segunda-feira, eu estava na HCA, no serviço de mastologia. E aí, começou a pandemia. Mas por que o HCA? É por network? Ou... Por várias questões, Porque da né? aeronáutica é um serviço mais restrito ao pessoal da aeronáutica. Sim. Você tinha alguma ligação? O que me chamou a atenção na HCA, na mastologia, né, do HCA... É uma pós que tem lá no HCA? Foi residência. Ah, tá. Então você prestou uma Eu prestei residência no... prova na HCA. Ah, tá. E aí, o que me chamou a atenção da HCA o Cardoso, ele é muito oncológico, né? Um R1 do Cardoso, eu lembro, a minha primeira mastectomia foi no dia seguinte do meu aniversário, dia 19 de julho de 2017, eu era R1. Então, eu já fazia uma mastectomia com esvaziamento axilar sozinha na R3. Eu já sabia tratar o câncer absurdo, o câncer grande. Eu precisava refinar a minha mão, né? Eu precisava entender a mastologia de consultório. O que me chamou a atenção na HCA, quando eu fui conhecer o serviço, foi exatamente isso. Porque o HCA, a mastologia de lá é extremamente refinada. Né? No sentido, eu via as biópsias, eu via as marcações, depois eu operava os pacientes que eu assistia a marcação do nódulo, né? Então a gente tinha cirurgia plástica, reconstrução. Muito organizado, né? Muito Até organizado. pela característica militar. Sim. Né? E a oportunidade de ser residente única. Eu adoro ser residente única. Eu fui residente única na gineco, né? Então eu fui uma R única. Eu sou muito fominha. Então, eu fui uma residente única na gineco e no HCA, quando eu entrei, não tinha R+, eu fui residente única também. Né? Eu acho ela tem sede E o de seu aprender, marido sabe? fazia cirurgia geral. E meu marido fazia cirurgia Mas geral. fez também Fez na HCA também. Também teve meu marido, também estava lá na HCA. sim. Tá. E aí, ele fez cirurgia geral e uro lá. Ele fez tudo lá. E aí, lá também, eu tive a Boechat. A Luciana Boechat foi uma mãe para mim, né? Então, eu aprendi muito e eu engravidei no final da residência de mastro. E é uma história assim, né? As pessoas estavam sendo afastadas por causa da gestação, todas as residentes, e eu meio que segurei ali a minha gestação até a 34ª semana. Ninguém sabia. Para poder continuar. Ela dava plantão com a gente. E eu, assim, inclusive no Leila também, né? Não afastei nem do Leila para poder continuar. E aí eu terminei a residência, tirei férias e meu filho nasceu. De repente você volta das férias com o filho. Com o filho no colo. E acabei a residência. E aí, quando eu terminei, é engraçado que a Rebeca falou de quando você tem filhos, né? Porque é uma pausa. Eu terminei a residência de mastro, certa de que eu não iria aproveitar a vídeo. Então, a vídeo estava ali, ó. Tem esse diploma, não sei o que eu vou fazer com ele. Né? E aí, eu terminei a residência de mastro. Eu queria fazer um mestrado. Eu tava assim... Eu tenho uma coisa... sede. Assim, Ela de aprender, de não parar. É uma fome dentro de mim, né? Que eu quero... É uma ambição, não sei. E aí, eu queria fazer um mestrado e tal. Só que... Com o filho, né? Eu não estava conseguindo. E eu tive que me reinventar, né? A mastologia hoje... por mais que eu use bastante no consultório, ela ficou um pouco secundária, porque quando eu tive que voltar para o mercado de trabalho, o que abriu a porta mais para mim foi a vídeo. Né? E aí foi quando eu entrei na esteroscopia do Marisca, na gineco lá, né? E hoje eu faço parte da rotina da ginecologia lá, né? Administro essa questão do mapa, De das vez em quando a gente chama ela para ver algumas coisas de mastro. Dá uma O salvada na mapa gente. É o mapa cirúrgico, né? Lá, do Marisca. no Marisca eu Que é de obstetrícia e gineco. Ela faz só da Eu gineco. faço gineco Obstetrícia lá. plantão.
E aí, voltei pra Leila, né? Eu falo que a Leila é que nem Hogwarts e a Fátima é Dumbledore. Aí eles estão sempre, Nossa, ela sempre falou isso pra acolhendo. Fátima. Eu falei. E voltei pra lá e eu achei que a vídeo acabou... na hora de voltar pro mercado, foi muito mais fácil, porque a Master ela é mais institucionalizada. Você tem que estar num serviço para ter essa ascensão, né? É mais difícil de você... Botar a mão. Exatamente. E aí, hoje, sempre em 2020, eu resolvi abrir meu primeiro consultório. Então, no meio da residência, né? Eu lembro que a Boechat falou assim, Pepe, aquele jeitão dela, faz abre um consultório, começa a ir atender, daqui a pouco você tá com a RQ, começa a gineco, daqui a pouco tu põe mais. E aí, eu me arrisquei no meio da pandemia, né? Peguei uma sala que meu pai tinha em Campo Grande, que estava parada, minha mãe é arquiteta, reformei, dei um jeitinho e comecei a atender. E é aquilo, né? Tem dia que você vai, tem um paciente, ele falta. Tem dia que você vai para ficar sentado olhando para a cara da secretária, mas fiquei mantendo esse consultório e mantive até agora, fechei agora por causa da clínica, porque não tinha mais sentido eu continuar em Campo Grande, porque eu tenho um fluxo bom de pacientes daqui, do Recreio Barra, e os pacientes daqui, para irem para Campo Grande, elas reclamam. Mas de Campo Grande adoram vir para cá. Eu sou campograndense, pro campograndense é bom vir para Barra, é Campo Grande, né? E... foi mais ou menos isso. Aí agora, como eu tenho mexido muito com gestão no Marisca, né? Eu comecei a me interessar pela gestão. Aí eu comecei a gostar da gestão. Falei, nossa, é muito legal, quero aprender, quero mexer com isso. E aí comecei a seguir, tipo, as pessoas que mexem com isso. E falei, vou fazer um MBA em gestão também. Aí me matriculei no MBA de gestão. Você tem uma rede de apoio boa. Porque você tem filho. Sim. O marido cirurgião. E Como é que você também funciona isso? é médica, então, né? Então, Qual é a idade do seu Meu filho tem 3 anos. alguém precisa ficar com a criança. Não, então, eu tenho... Você quer falar sobre isso? Eu tenho uma rede de apoio boa, mais ou menos, assim. Meus pais são jovens e trabalham muito. Meu pai e minha mãe não tem como... Minha mãe não é aquela vozinha. A vozinha chegou... Não. Ela vai ficar com o meu filho junto com a babá. Então, a minha rede de apoio ela é meio paga. Sim, né? sim. A minha rede de apoio é paga. Mas você não... Ah, não vai dar, vou ter que fazer. Você vai em frente. Eu vou. Eu assisto MBA com meu filho no colo. Os meus colegas de turma da MBA, quando tem que abrir câmera, né? Já conhece. Oi, João Paulo. Ele já fala com o professor. Oi, fechou. Você dá teus pulos. Eu dou meu jeito, gente. Eu me viro. Mas, vambora, eu faço. Outro dia eu fui fazer a prova da MBA com o João Paulo e a babá. E larguei ele lá, me esperando lá debaixo do prédio da FGV para eu fazer a prova. Sim. Mas eu precisava fazer. Porque... Você já está no meio, então. Né? Eu termino em novembro. Não, eu comecei em Ano novembro passado. do ano passado. Então já está bem adiantado. Já tá na final. Não, assim, é porque vocês foram pessoas formadoras da minha profissão, né? Eu fui residente de vocês no Leila Diniz. Eu tava comentando esses dias pra ele. É um orgulho trazer vocês que estão muito avançadas, vocês são inspiradoras. A Penélope, eu conheço muito mais a história dela, porque volta e meia a gente trocava algumas informações. E ela falou assim, eu sou fominha, eu sempre gostei de ser residente única e tudo. E eu nunca muito vi ela dessa forma, por mais que você ache isso e as pessoas possam achar. Eu sempre tive numa sede muito de aproveitar tudo que é possível, sabe? De querer o tempo todo ganhar muito conhecimento, sabe? Qualquer oportunidade que você sempre teve, você tava ali querendo pegar ela para poder aprender. Então, a minha sensação sempre foi essa. Você satisfez um propósito seu de fazer mais, a do teu pai, vai fazer a da gestão por conta da sua clínica, e você quer sempre trazer sempre muito do melhor, de qualidade ali pro seu paciente. E eu acho que é muito por esse caminho, assim, como que eu vejo a sua trajetória, sabe? Eu acho isso muito legal, porque as pessoas não imaginam o que tá por trás. Muitas vezes acham que a gente é filho de pai médico, privilegiado, e tem alguma coisa, um privilégio, mas não sabe muito bem o que da sua força, da sua garra, de tentar... Eu tenho meu valor, gente, eu fiz isso, eu sou isso, eu já tenho isso, né? Eu acho que isso é importante. É incrível, eu acho incrível a gente ter pai médico. Meu pai é uma grande inspiração na minha vida, eu acho ele incrível, assim... Apesar da gente ser diferente, eu acho ele é aquele cirurgião antigo, aquele cirurgião que nem é o seu pai, né? Sim, aquele cirurgião ponta firme. O cara opera muito, maravilhoso. E opera de tudo, né? De tudo.
né? Assim como eu tenho meu marido também, que é maravilhoso, é ouro. Mas, assim, eu tenho muito orgulho da minha trajetória, porque eu não... apesar de ter ajuda, né? Eu tive ajuda. Meu pai me deu a sala, que era o consultório dele e tal. Minha mãe é arquiteta. Eu Você que correu atrás. sempre galguei, assim, sozinha. Quando eu me vi, por exemplo, no Cardoso, sozinha sendo R única, com aquela 3 R3, com 2 R2 e eu lembro que eu chorava, falava, cara, eu vou passar 52 visitas, essas garotas estão me torturando. E meu pai falava assim, Penélope, é assim mesmo, vambora. Ele só falava, Penélope, é assim mesmo, vambora. E ele já foi passar visita comigo, um Natal. Falei, pai, tem uma paciente morredora na enfermaria, vamos lá. E ele ia comigo, ele me ajudava. Mas eu tentei fazer da residência, eu sempre falo que eu peguei um pano molhado e eu falei, tô aqui, cara, eu tô aqui, tô ferrada, vou fazer valer. Né? Então eu peguei aquele pano molhado, peguei um copo e eu falei, eu vou espremer até sair a última gota disso aqui. Eu vou sugar tudo que o Cardoso Fontes tem pra me ensinar, tudo que o Leila tem pra me ensinar. Né? Porque... Não, ninguém faz uma residência Agora, tudo hoje, sozinha, você né? fez... Ela já definiu, mais ou menos, a trajetória futura Que eu acho da importante. clínica. Você fez a mastologia, que parece que é uma paixão. É uma paixão. Mas é uma cirurgiã, porque assumiu algumas coisas importantes hoje na tua atividade, que é o Marisca, né? Ambulatório de cirurgia, marcação de cirurgia, enfim. Sim. É um papel importante dentro de um hospital ginecológico. E agora está fazendo uma outra coisa que é... A gestão. Esse conjunto vai dar uma mescla, vai dar onde? Então, a gestão, eu acho que para mim hoje eu preciso embasar a administração da nossa clínica principalmente, tá? Não sei se eu vou usar a gestão profissionalmente para trabalhar para alguém que não seja eu mesma. Atualmente eu quero trabalhar para mim. Foi para conhecimento próprio, para você ter a visão de uma gestão Exatamente. de melhor qualidade numa atividade privada. Exatamente. Onde você vai empreender, onde vocês estão empreendendo. A Masto atualmente é uma grande paixão. Gostaria muito de trabalhar com a Masto, mas eu tô caminhando mais pro lado da vídeo, tá? Tanto que eu tô começando a fazer investimentos na vídeo que antes eu não havia feito, né? Então... Na própria clínica, a gente montou já uma central de esterilização, já comprei material, enfim, esteroscópio. Então essa esse clínica, é o ela caminho vai que você vai ter levar. um centro cirúrgico, Ela, categoria 2. Sim. Ela Você já vai está ter pensando dessa forma. mais para esteroscopia diagnóstica, mais Uhum. exame, né? A princípio, mais exame. Claro que se um dia a gente conseguir ter um pequeno centro cirúrgico, a gente já tem um projeto de ampliação para o futuro, a gente já pensa, só que primeiro a gente tem que atingir as metas. Sim. Né? Então claro. tem que chegar ainda na primeira meta, segunda meta e assim vai. Sim. Né? E a princípio eu tô indo mais para ístero, eu tô dando aula de ístero, né? Então... É uma coisa que você domina. E Sim. te encanta essa parte, assim, a mais tu vai ficar para um segundo plano até então. A princípio, sim. Sim. Apesar de eu fazer o atendimento, eu faço atendimento de macho, mas eu não tô... eu acho que hoje em dia, o que me limita na mastologia é porque eu não tenho mais o interesse de trabalhar muito com plano de saúde. E a mastologia, isso é um fator limitante, porque as terapias neoadjuvantes e adjuvantes, a pessoa que tem plano de saúde, ela não vai ficar com um médico assistente particular. Ela geralmente migra para o plano exatamente para poder continuar entendi. o tratamento. É claro que assim, se eu construir muito, eu ainda estou galgando, se eu construir muito bem esse meu nome na mastologia, óbvio que a pessoa pode fazer a cirurgia no particular e depois ela migrar para o plano, sim, né? Então, mas a masto hoje em dia ela está um pouco mais no segundo plano. Difícil esse caminhar, é duro porque tem essa... Eu entendo como você colocou. Não, e assim, muita gente às vezes faz mastologia e não tem esse pensamento que você tá tendo, né? A longo prazo. As pessoas às vezes querem se especializar porque amam, mas não tem esse pensamento que você falou agora. A mastologia, eu observei isso na época que eu estava na residência, porque eu também fiz Cardoso, e o Cardoso, ele te prepara, você sai praticamente um residente de mastologia. O Andaraí também tinha bastante fluxo de mastologia. A minha experiência com mastologia foi bem parecida com a da Penélope. Eu já no R3 entrava de fazer cirurgias sozinha. Grandes. Grandes com o staff ali. Observando. Mas a masto, ela tem esse fator um tanto quanto limitante, né?
Mas apesar de ser uma especialidade que hoje tá no crescimento também grande. Eu acho que a doença tá. Eu não É. sei se a Uma especialidade... prevalência muito grande. Eu acho que o prevalência, mastologista, ele se mantém... São poucas pessoas que ainda fazem mastologia e se encantam. A doença realmente, ela tá Em crescendo. prevalência. Agora, vamos ver, né? Quem sabe no futuro eu entro no serviço de masto, né? Aí volto mais pra masto. Tudo é Eu possível. tô falando achando de que você vai Penélope. contratar mastologistas. Logista pra ficar lá. Mastologistas, A estereoscopistas. clínica vai crescer tanto. Então, vamos saber um pouquinho dessa trajetória de vocês para se encontrarem, né, nisso. Porque quando vocês vão montar, né, uma sociedade, vocês vão ter uma empresa junto, vocês têm que se conectar, vocês têm que ter uma conexão boa e não dá para fazer isso com qualquer um. É relacionamento. Sim. Né? Então, quase como um casamento. é um casamento, sociedade é casamento. Então, como que vocês encontraram? Como você olhou, Penélope, para a Rebeca é você. Nós somos muito parecidas em algumas coisas, vamos nos complementar nisso. Foi amor à segunda vista, né? À primeira vista, nós éramos conhecidas. A Rebeca foi minha staff, eu achava ela... Eu falava, cara, ela esse jeitão da Rebeca, ela é engraçadíssima, ela é muito boa, né? Proativa. Na prática, ela sempre foi muito bonita. Sim. Eu falava, caraca, eu quero ser ela, né? Eu sou muito assim, eu me inspiro muito na pessoa e falo... Sim. E a Rebeca, eu tinha essa inspiração nela. E ela foi para São José dos Campos. Eu acabei a residência, fiquei um pouquinho tempo como staff e fui para São José dos Campos. E aí, quando você Deixa retornou... eu só fazer uma pergunta. Esse São José dos Campos, quando você fala, parece que foi o marido que foi, Não. alguma coisa. Você precisou ir para lá porque fez o concurso. Eu Pode falar. terminei Se não quiser. parênteses. Eu terminei a faculdade e fui embora pro Acre. É. Eu nunca fui muito... Eu sou carioca, mas eu nunca fui muito fã de ficar no Rio. Eu sempre tive essa necessidade de conhecer outros lugares. E quando eu terminei a residência, eu falei, eu não quero ficar no Rio. Eu quero ir embora do Rio, eu quero morar em algum lugar. E eu tinha o meu melhor amigo de faculdade, o Fernando. Ele é de São José dos Campos. E ele falou assim pra mim, meu bem, vamos morar em São José dos Campos. A gente fazia esse plano. E aí abriu um concurso, né? Porque eu namorava, hoje o meu atual marido, eu falei, eu vou embora pra São José dos Campos. Aí ele falou assim, você faz a prova, se você passar, a gente vai. E eu peguei, passei e fui. Larguei tudo. E na época eu era militar. Eu fiquei 8 anos no Exército. Eu terminei a residência e continuei. Eu, quando voltei do Acre, continuei aqui. Eu trabalhei na Vila Militar, no HCE, até eu completar os 8 anos. E eu vinha toda Você semana. pegou a Arleia lá. Peguei. Arleia. Peguei. Ela A veio Arleia aqui. foi minha residente. Eu tô muito velha. E aí, foi um período ótimo. Eu amei morar lá. É um interior com ares de capital. É bem desenvolvido. Muito. É um lugar bom. E eu trabalhava bem. Eu gostava de lá. E eu fui pra lá e aí, quando eu fiquei grávida, tem uma outra coisa que nos conectou, que eu vinha fazer pra Natal lá na Leila Diniz. Porque a Simone. A Simone, nossa xamã. Do Leila. Você falou, eu quero. Ela é minha obstetra. Não, ela é minha obstetra. Aí Foi minha também. Você vinha. Eu e É Simone. que a Simone é um parêntese no Leila Diniz. Ela é a grande cirurgiã. Qualquer problema que dê, tem chefia, sim, mas Simone. Ela é uma Simone. pessoa que tem um nome lá que todo mundo chama ela. No meu R1, a Simone olhou pra mim e falou assim, vou te ensinar. A Simone me pegou pela mão no R1, então eu fui cria de Simone desde o início. Nós duas, Nós duas. E aí a Simone fazia meu pré-natal. Eu vinha de São José dos Campos, fazia pré-natal com a Simone, voltava para São José dos Campos, Não lembro trabalhava. disso. E aí aconteceu que eu escolhi o nome da minha filha. Eu não tinha nome para criança. Eu estava grávida de uma menina. Penélope. E aí eu não tinha nome. E aí eu lembrei que quando eu conheci muito tempo antes, uma residente R1 que falou assim, eu acho meu nome lindo. Eu amo meu nome. Eu acho meu nome maravilhoso. É a única pessoa, juro por Deus, foi a única pessoa que eu escutei na vida falar, eu acho meu nome maravilhoso. Foi ela. Aí eu falei pro meu marido, o que você acha de Penélope? Ele ficava aqui no Rio e eu lá em São José, indo e voltando. Aí ele, tá bom.
E aí, quando isso também do nome Penélope deu uma aproximada. E aí depois eu voltei pro Rio e a gente entrou no mesmo plantão. Por coincidência, a gente entrou no mesmo plantão, daí a gente se uniu mais, assim. Eu acho que nós somos bem complementares. Nós somos Sim. muito, muito parecidas no jeitão, a gente brinca, fala besteira, não sei o quê. Mas eu acho que a Rebeca, ela é mais polite, ela é mais contida que eu. Eu sou bem... Eu sou agitada, né? Eu sou agitada, eu, tipo, cismo com as coisas, eu sou muito justa. Eu sou aquela pessoa que, assim... que eu saio atropelando tudo. Não tem... A Rebeca, ela é mais Elas tranquila. não dormem no plantão inteiro. Se vocês vão dar um plantão quadro de noturno, todo plantão noturno Ela, a com gente essas tem... duas caras, limpinhas. Exato. Eu não dou Assim, a gente Vocês não dão mais plantão? Hoje em dia, não. Esse É, sábado não eu tem- estarei de plantão na Leila Diniz. Mas Mas assim, elas são tão preocupadas com o paciente. Ah, tá. Assim, eu não tô dizendo que os outros não são, não. Mas assim, a minha visão delas duas é de pessoas tão focadas no dar tudo muito certo. Tem que sair tudo muito redondo, sabe? Eu acho que isso é muito parecido de vocês duas. Que elas não dormem. A gente tem a hora, né, de descanso que o plantonista tem, caso não esteja agitado um plantão. Isso é lei, né, de um plantonista ter um tempo de descanso. Elas nem usam. Se elas puderem, nem comem. Elas estão o tempo todo assim, ó, ativa. aí, procurando alguma coisa pra Pra fazer. fazer, alguma coisa pra fazer. Não tem tempo Mas ruim. é meio sofrido ser É. assim. Não, assim, e tem uma cobrança também que eu acho que nós duas temos. Eu, por exemplo, se eu faço uma cirurgia difícil no Leila, isso qualquer um... Agora não tô mais no Leila, mas se eu fizesse uma cirurgia difícil, eu acho que vai complicar. Ela volta lá pra ver você. Eu volto todos os dias, certo. eu fico lá, ou então eu ligo. Eu ligo pra quem tiver... Fulana, você foi? Isso E também você vai nos conhecer une. pessoas que não estão nem aí, né? Como Isso que também pode, é uma né? coisa que Que une quando- muito a gente. muito. Porque nós dois somos assim, então, milhões de vezes. E a gente entrou na mesma equipe. E na época eu tava com uma filha bebê que chamava Penélope e ela ficou grávida. A gente trocou muito na questão Como da mãe. gravidez dela. Teve uma coisa que a Rebeca fez por mim, que foi, assim, uma das mais especiais. Quando eu engravidei do meu filho, né, eu tava na residência e eu tinha aqueles 1000 objetivos profissionais. E eu demorei, assim, uns 5 meses pra comprar a primeira peça do enxoval do João. E aí, um dia, eu fazia plantão, sábado à noite, a Simone me consultava no plantão e um dia a Simone falou, cara, eu não sei o que eu vou fazer com você. Tô achando você muito deprimida, vou ligar pro Lúcio, aquela coisa. E aí a Rebeca falou, senta aqui. Aí eu sentei no sofá, ela falou, você não vai fazer nada, você não vai comprar nada. Aí eu falei, não, agora não. Aí ela, você não vai fazer uma festa, A festa, comprar um adoro enxoval a festa. maneiro, né, chique. Eu falei, Rebeca, eu posso comprar no próximo filho. Agora eu não sei. Ela falou assim, mas esse momento com o João dentro da sua barriga só vai existir agora. E você vai se arrepender. E aí ela pegou e daquele jeitinho, a Rebeca falou assim, vem cá. Olha aqui, essas bolsas de maternidade. Chiquérrima, amiga, compra. E a gente começou a fazer... Lá no plantão. A gente começou a se unir, eu acho que começou muito aí. Sim. A Rebeca me dando esse suporte, porque eu tava grávida, escondendo a gravidez, né? Um pouco insatisfeita, porque eu não sabia como ia ser meu futuro. E me ajudando a montar um enxoval do João, né? E foi essa troca de figurinhas. Depois o João nasceu e eu... E até nós um fizemos ano... o parto, né? Eu e a Você, Simone. Simone. Sim. É. E até 1 ano de idade do João, eu não tinha coragem de sair de casa. A Rebeca sabe. Sem o João. Eu fiquei completamente louca. E aí a gente foi num amigo oculto, que eu fiquei lá assim, meu Deus, são 9 horas da noite, meu filho vai dormir sem mim, será que isso gera trauma? E a Rebeca chegou pra mim e falou assim, cara, posso te falar um negócio? Você tá horrorosa. Sua sobrancelha tá horrível, sua unha tá horrível, você tá largada, você vai ser uma mãe maluca. Mãe tóxica. Você tem que se cuidar. Aí a Rebeca foi, ligou pro salão dela, marcou sobrancelha, ligou pra manicure, pra Cintia, falou, você vai voltar a fazer a unha, vai voltar a se cuidar. E foi assim, foi crescendo aos poucos, a gente porque foi... amigo dá bronca, amigo cuida, amigo tá ali. E, Eu creio nisso, né? e foi desse jeito, a amizade foi crescendo. Quando a gente viu, a gente tava inseparável, né? E assim, a Penélope é rotina no Marisca. Eu saí do Marisca no ano passado, mas eu era a rotina da obstetrícia do Marisca. Isso. Então a gente tinha a mesma função, mesmo cargo,
Só que ela na gineco Especialidades e eu, diferentes. e eu na obstetrícia. Então a gente meio que também ficava ali junto, se complementava e tal. E a gente trabalhava em 2 lugares juntos. Isso também fortalecia, porque a gente ficava nos 2 hospitais, mais no plantão, mais fora do hospital. E a questão isso, eu acho que é importante quando você faz uma residência, que você tem um serviço que você trabalha, você ter uma alma gêmea. Sim. Uma pessoa que você fala assim, ela não vai largar minha mão. Sim. Eu já fiquei até de madrugada, eu exausta, pedi uma cadeira para sentar, como para paciente, a gente não vai largar a mão de ninguém. A gente vai em dupla. Sim. E vamos juntos. Então, você ter uma pessoa assim... Eu acho que faz a diferença. Eu Total. acho que até você conseguiria fazer... Eu sei que, não em termos financeiros, que eu acho que todo mundo consegue traçar tudo sozinho, se trabalhar e tudo. Mas criar a clínica que vocês estão criando sozinhas, sabe? A Eu gente acho falou que isso esse hoje. suporte é legal, né? Sim. Então sim. teve a virada de chave. Teve, Onde é que foi? Teve. Então, foi uma junção de tudo, né? De vontade com oportunidade. Eu acho que chegou um momento que a gente viu que... quando você olha, né, a profissão, você fala assim, aonde que eu vou chegar agora, né? Onde que eu... Qual o próximo passo? Qual o próximo passo? O que eu vou fazer? E aí eu comecei a me sentir inquieta. Né? Aquela inquieta de- A FGV te ajudou nisso? Não. Porque Não, você- eu acho não? que eu já tinha esse objetivo. A FGV foi A gente já um conversava um plus. pouco sobre isso. Já, a gente já tinha conversado, né? E aí a minha mãe, começou com a minha mãe, né? Minha mãe é uma águia, uma ótima empresária, e aí viu a oportunidade primeiro das salas, né? E aí a gente viu as salas, e aí meu marido é nosso sócio na clínica, mas ele é nosso sócio que não aparece. Ele acaba... Ele não escolhe nada. Ele- cor, não Nada, escolhe não. nada. Eu e a Onde é a Penélope... tomada. Ele é literalmente o marido num casamento. Ele é o nosso sócio. E aí a gente queria montar alguma coisa, todo mundo queria mudar de vida, né? E aí a minha mãe viu a oportunidade das salas, a gente falou assim, cara, vamos fazer um projeto, vamos ver como é que vai ficar. E aí começamos a conversar. E eu e a Penélope, Né? a gente a nosso senso estético mesmo, as cores, os nomes. Tudo orna. Tá, isso tem obviamente tem uma relação com o lugar onde vocês moram. Vocês Sim. moram no mesmo lugar, é bairro, como é que é isso? Eu moro no Como é que Recreio, ela mora na Barra. Mas é Então, muito isso- perto. Não, isso tem uma importância, Sim. né? Pra gente trabalhar no lugar onde a gente mora, né? Onde a gente... A gente queria que clínica fosse... é a 3 minutos do portão da minha casa. Uhum. Então a gente queria que fosse algo Mas perto. eu tenho certeza que você não vai a pé. Ah, não. De bicicleta a gente já Não, cogitou. mas a gente quer ir linda e cheirosa. O marido dela falou assim pra mim, por que você não vai de bicicleta? Eu fiquei me imaginando. Não, imagina De você. bicicleta. Não, você sabe que tinha moda. a gente tá lá no Barra Fêmea desde 1994. Então Eu tem tinha 5 30 anos, né? É. 30 anos. 31, né? 31. 94 a gente chegou no prédio, tá? E eu morava Na rua do lado. Ali, aquela avenida que vai pra praia. Ah, sei. Lúcio Costa. Tem a Eurubá, Ah, dos Costa, no Lyon. Ali é um... Eu sei onde é. A 2 A minutos. BM. Eu nunca fui pro consultório a pé. Eu vou todos os dias. Porque era tudo assim, né, porque você se desloca, você tá vindo de um hospital, vai pro consultório, então não tinha sentido você parar em casa, você vai fazer o que em casa, né? Você vai pro consultório e depois que você sai do consultório Você que você vai vai pra pra sua casa. casa. Sim. Né? Então, mas enfim, vamos lá. E teve uma coisa interessante. No meio da obra, a obra já estava ocorrendo. Todo mundo me chama de Penélope, chama ela de Rebeca, aquela coisa Qual toda. confusão. Todo mundo sabe que nós somos, né, casca de bala. Um dia essa menina me liga. Eu vi 1000 chamadas dela no telefone. Aconteceu alguma coisa. Eu falei, aconteceu alguma coisa. Era ela dizendo que descobriu que o meu avô era irmão da avó dela. Não, porque Não. olha só que Que a gente é, tipo, prima, mas não é prima de Gente, que loucura. 500 graus. É. É uma Próximo? A Próximo. Rebeca tem vassalo no nome. É Rebeca, né? Tem o vassalo. É. Só que o meu pai é José Luiz Lacerda Júnior, né? A minha avó se chama Yolanda Vassalo
de Petrilo Lacerda. É o nome da minha avó. E eu, conversando com meu pai, falei, que a Rebeca, né, contando da história de vida dela, a Rebeca e tal, não sei o que, é Vassalo. O pai dela é cirurgião, pai. É o Eduardo Vassalo, meu pai. Vassalo? Falei, Vassalo. Ele, mas Penelope, tem muito pouco Vassalo no Rio. Aqui no Brasil só tem uma família Vassalo, eu acho. Tem uma muito lá no pouco, sul. porque vieram de navio, né, enfim. De onde eles são? Eu falei, acho que são de Vassouras. Meu pai, Vassouras, a gente é de Valença. Com certeza, eu tenho um tio de Vassouras, é médico, inclusive, tio Geraldo. E eu tenho 2 primos, o Eduardo e o Ricardo Vassalo. Família. Meu Deus do céu, tô arrepiada. Nós somos primos. A gente, prima de inacreditável. segundo grau. Segundo, terceiro, eu acho. É terceiro. até difícil de falar. Quando Fazer a a gente conta pros conta, outros. Não, na hora conectar. que falou, eu falei assim... Eu fiquei meio... Gente, que Não, loucura! peraí. Não, aí ela chora, né? Porque eu sou mais emocionativa. Aí o meu marido assim, caraca, nisso a gente já estava com a clínica, tudo acontecendo. Cara, gente, Deus é muito perfeito, né? Então, Papai do assim, céu é se muito perfeito. tornou uma coisa que Familiar agora. familiar. Exatamente. E assim, a clínica, eu acho que, na verdade, é isso. A gente quer criar uma coisa com a nossa identidade. É uma medicina... a gente quer fazer, óbvio, uma medicina de qualidade. Porque é isso. A Rebeca Então, fala que eu eu sou... suponho que vocês não estão pretendendo fazer nada com planos de saúde. Ou vai ter plano de saúde? Depende do plano. A princípio, não. A gente até tem alguns pensamentos de avaliar... Pra iniciar. Um plano determinado, mas a princípio A ideia é pra ser particular. é particular. Sim. Porque a gente, assim, a clínica, a gente adotou um princípio, uma filosofia do slow medicine, né? Aquela medicina de escutar o paciente, da troca. Aham. A gente não tem pressa, a gente não quer Corrida, com 15 tempo, minutos. Falta de conexão. A gente quer que seja uma consulta calma e que consigamos ali ter uma troca de fato, real. Entender o paciente. E o cuidado mesmo no todo. É porque, assim, só pra explicar muitas vezes, né, para as pessoas entenderem, a pressa que a gente tem pra atender quando é num convênio é porque para você somar o valor de uma consulta particular, talvez você tenha que atender 3 convênios. Ou mais. Ou mais. O que um convênio nos paga hoje em dia é muito baixo. Sim. E assim, isso é um absurdo, porque se você pegar a história de vocês, a trajetória de vocês, a trajetória de qualquer médico, né? E eu tô falando pelo menos das pessoas que estão na minha bolha. Graças a Deus, eu sou rodeada por pessoas muito incríveis médicos. Então, a trajetória de vocês é muito injusto ganhar R$70, R$80, R$90 para uma consulta em que você estudou 6 anos, 3 anos, mais 2 anos, mais 4 anos. E assim, talvez investindo pesado dinheiro nisso, perdendo tempo com seu filho, perdendo tempo para dar aquele valor para aquela paciente e você só ser reembolsada com aquilo, sabe? Eu acho que não é nem o problema das pessoas que têm o plano, é o problema do plano pagar isso pra gente, né? E eu acho que, assim, a gente está tentando unir, né, o útil ao agradável. O retorno financeiro, né? E também o nosso... uma sensação de trabalho bem feito. Porque o que acontece? Valor. Para mim, Chico é igual a Francisco. Eu vou tratar no SUS tão bem quanto eu trato no meu consultório. Sim. Tá? Claro que eu tenho... Só que no SUS eu tenho limitação. Né? Eu tenho limitação física, eu tenho limitação de tempo, eu tenho Material. tudo isso. De material. E isso me causa sofrimento também. Isso causa sofrimento pro médico também. Fazer um cuidado. O melhor. Pra Eu não dou o melhor. Não. Eu dou o meu melhor sem ter o melhor, né? Sem ter... Eu dou o que é possível dar. Dentro, eu falo isso. Eu tô dando até a minha última gota de ATP aqui dentro desse lugar. Eu saio do hospital... exausta, assim, mentalmente falando. E a nossa meta... Eu acho que a gente tem uma trajetória tão longa, que deu tantas voltas, mas eu sou muito grata por essa trajetória. Porque eu me formei, eu já tinha uma sala, eu comprei na residência, na época, uma sala, eu não abri um consultório, eu fui embora, eu voltei, eu fui pra lá, eu fui pra cá, isso aqui. Eu sou muito grata por eu ter feito isso tudo, porque a médica que eu sou hoje,
é baseada em todas as experiências que eu vivi. Eu fiquei 5 anos na emergência do Exército, eu fui chefe de equipe de clínica médica, eu trabalhei na maternidade, eu fui pro Acre, eu voltei, eu fiquei na Leila, eu saí, eu voltei. Isso tudo me deu um background e uma bagagem. Eu tenho que fazer medicina integrativa, ter ouvido falar disso, ter sentido isso. Sim. Hoje, é nessa questão mais da hormonologia, da reposição hormonal também. Mas isso tudo, aquilo lá, foi base para médica e para... E tem seu valor, né? Tem. E também para essa filosofia, porque eu vejo que muita gente se forma e tem uma ressignificação do que é trabalho também. Final de semana eu não dou plantão. Eu não trabalho, tal. Às vezes é necessário. Eu fui plantonista de domingo no Exército anos. Você tem que ter bagagem Você também. tem que ter bagagem. As pessoas falam, eu não quero... Eu estava conversando com uma acadêmica, agora há pouco tempo, num dos hospitais que eu trabalho, e ela estava falando assim, Ana Leila, eu não quero fazer residência não, ela trabalha demais. Aí eu falei, pensamento horrível. Pode mudar o seu pensamento. Fecha, muda. Cara, que eu tenho que trabalhar onde eu vou pegar Mão. e não... eu não quero pegar onde trabalha muito ou pouco. Não, você tem que ver o seu perfil. Sim. E saber onde você valorizar o serviço que vai te Daquilo, nutrir. Entendeu? E é nutrir com mão, é nutrir com experiência, é nutrir com teoria. Você vai ver qual é o seu perfil. Agora, falar, eu não quero no lugar que eu vou trabalhar muito. Sim. Já começou com o Já mindset começa errado. muito mal. O residente, ele não pode ter isso. Ele tem que ver o perfil dele, o que ele vai fazer, mais ou menos, e procurar o serviço que ele acha que ele vai espremer crescer. o máximo possível para poder... Exatamente. E desculpa, pode falar. Não, vai ficar. No processo de criação da clínica, né, o que a gente está tentando é tornar o mais profissional possível, mais com toda essa escuta e, inclusive, a gestão de forma bem profissional, porque senão nós vamos ficar duas... Eu conheço eu e a Rebeca, né? O coração é mole, Nós dois né? A gente somos, né? sonha. Então, a gente tem que ter sempre o pezinho a gestão como um pezinho no chão, né? Então, eu não quero ter a sensação de que eu preciso de alguém para gerir um negócio que é nosso. Sim, você tem que estar por Né? trás daquilo. A gente tem que estar por trás daquilo. E tem que estar bem embasado. Sim, Tá pronta? Tá muito Entendeu? pronta. Tá quase. linda. Vai ter inauguração. Então, a gente deve fazer um coffee break. Mas, a princípio... Coffee break. A princípio... Não, coffee break não. Foi a Vamos única falar. palavra que eu achei. Fala. Tá vendo? Olha Ela é o bem enxoval, mais... Olha o enxoval dela. Ela é Não. mais... Não, Onde nós vai vamos ser? fazer Vocês podem falar? Vai ser no Ou é uma A3. surpresa? No Vai ser no A3. A3. O Do lado do é- Pedra é- Estaúna. Ah, tá. Sim. Então é daquele lado mesmo da pedra. Do É, lado do lado da da pedra. pedra. É um prédio menorzinho, super sei qual é o A3. charmosinho. Eu do sei, lado ali é- É bonitinho. Em frente ao Blue. Sim. É do lado daquele onde tem o sushi. Isso. Isso, onde era o Sushimar. Onde o falecido Sushimar. Onde tem aquele Dom Hélio muito famoso, então ao lado tem um prédio de Sim. 3 andares. Tem 3 vários andares. desse prédio ao longo da avenida, né? Sim, tem o até o A3. Recreio tem também. Tem com a o mesma... A5, tem Tem o A5, que é bem eu mais- tenho uma sala no A5. A5. Ali tinha uma residente que estava trabalhando ali. No A3. Falou aqui. Ginecologia. Não lembro. Não, mas é um residente antigo, meu. Tem muitos no A5 que eu Mas sei. é mais longe. Esse aí é Mais mais longe. pertinho daqui. E qual vai ser o nome da clínica? Tera. Tera. Vocês buscaram isso da onde? Eu tenho um spoiler, mas pra galera saber. Pode falar. Foi uma ideia. Veio da Rebeca. Então, porque a gente pensou em muitos nomes, né? Não, foi... É a parte foi- mais difícil. É muito Quando difícil. você vai criar um filho, Aí foi igual o nome da minha filha, foi um negócio dificílimo. E aí o nome que a gente amou, que eu não lembro mais, porque foi o nome que eu pensei também, mas eu não lembro. Inova. Era Inova? Inova. É uma coisa assim. Tera é legal. E, mais eu legal acho que também, esse acho. Porque tinha que ser uma coisa um nome que falasse gostoso, ouvisse gostoso e que não fosse tão feminino, porque nós vamos ter rapazes com a gente lá, Aham. não podia ser uma coisa de menino. E aí o Tera, ele é um nome grego que fala sobre... Era o nome antigo de Santorini, né? Que era considerada a ilha mais bela, então falava sobre Ilha de beleza e Santorini. falava sobre... Acho que era Santorini ou era outra? É Santorini. É de Santorini. É. E fala sobre cura. Tera significa curar, Terapia. terapia. E Tera significa cura.
E é A em origem grego. de Atlantis é aí. Sabia disso? A gente leu sobre isso. E Terra significa cura, significa mudança da saúde, significa cuidado. Ressignificar. E aí, e é um nome grego, que o nome da Penélope é grego. Eu amo os nomes gregos, minha filha chama Penélope também. E foi até uma questão assim, que seria um nome pequeno, um nome curto, um nome fácil. Ficou muito bom. Pelo menos todos que a gente viu aqui, essa Natus também é legal. A Terra é bom nome. Teve a outra que a gente também chamou, que Era. a Era. A era São do ultrassom. Nomes pequenos, né? Nomes curtos e são, fortes. e que não fala, tipo, Medellín. Você falou isso. Você não queria nada com gin, não sei o quê. E lá vai ter, então, a vídeo. Vai ter a vídeo. gente entendeu. Vai ter a medicina, vai ter ginecologia geral. Geral. A sua mais voltada pra 40 mais, pra uma mulherada. balança de bioimpedância. Sim. Ai, que legal. Você vai fazer coisas mais aquelas coisas também. agregadas. Também, que você mas falou. assim, eu não. Você vê, eu tô muito voltada para esse público. Assim, eu vou atender gineco geral, mas vai ter uma balança de bioimpedância, porque eu preciso saber se a minha paciente está perdendo massa magra, Sim, a minha paciente que só uma 40 balança mais, não diz diz nada. Perfeito. O foco não é emagrecimento e nada disso, Sim. é cuidado. Sim. Então vai ter uma balança de bioimpedância, Maneiro. para que até outros profissionais que trabalhem com isso possam também se beneficiar, Atender lá, atender se uma quiser. nutricionista ou alguém, mas a balança de bioimpedância pra gente é pra isso. A gente até pensa em sublocação de pessoas selecionadas para uma renda passiva. Sim, Tá? como se Explique. fosse... Pra que gente, chique, né? a Falou, gente ter uma ela- renda ela- passiva. ela- Nada, Pessoas ela é selecionadas gestora. por uma Ela é renda gestora. passiva. Eu acho que você colocar alguém para sublocar o espaço, você é uma chave de dois gumes, né? Você Primeiro que é impessoal para pessoa. Sim. Segundo que Ela tem que ela vestir a nunca camisa. compra o... A ideia. a sua ideia, exatamente. E o seu Então, nome, né? É a o seu gente nome. pensa sim em sublocar para pessoas que a gente vai selecionar a dedo, né? Porque ela tem que conversar com a nossa proposta. O meu marido e o meu pai conversam, tá? Meu marido, então, gente, os pacientes choram. Eu nunca vi. Uma vez um coronel da aeronáutica, quando me conheceu, na época eu era noiva dele, chorou. Seu marido, eu amo, porque meu marido é, assim, ultra carismático. E o meu pai tem até fã-clube. Meu pai é cirurgião bariátrico, a consulta dele dura 1h30. Então, eles conversam muito com o que a gente quer. E aí, então, a gente tem que selecionar a pessoa, porque, cara, o negócio é nosso, o nome é nosso. A gente não pode colocar alguém ali, exatamente, que não vista a camisa. E é óbvio, vale a pena a sublocação para a gente ter uma renda, né, que cubra alguma despesa, enfim. E o momento que a gente gente não vai estar lá, né? Exatamente. Até porque agora a gente está, né, na verdade, agora a gente está no negativo, a gente espera que a gente vai ficar no negativo ainda um tempo, porque a gente está numa natural. fase de investimento, né? Isso é natural. Então vai ter a parte de ginecologia com a integrativa, você tem algumas coisas que você vai ter agregar vídeo, e vai ter a ístero. Vai ter ístero. ístero e vai ter... REC de ístero. Sim. E você vai ter a impressora, vai Vai ter emitir o o Uro, laudo, que é vai o seu- entregar o laudo para clientes médicos. Sim, sim. pra Eu te clientes encaminho. médicos. E Sim. para E para a Nós gente mesmos. também. sim. E, Vai ter a obviamente, Uro, que é eu vou seu- trabalhar como seu- Ginec Masto também, né? Meu público, ele é bem diverso, porque eu vou da velhinha com câncer de mama pra novinha que quer colocar um DIU, né? Meu público, ele é... Aham. E meu marido, que é uro, Vai ter o Uro lá é... e vai ter o do seu pai. Meu pai é cirurgião bariátrico, faz cirurgia robótica. Bem completo, É, né? gastro, né? É boa a bioimpedância também nesse? Sim. Então, bem completo, né? Quantas Sim. salas? Já São encheu. 3 consultórios. A gente Já pretende encheu fazer os horários. essa parte de regenerativa, né? Que Aham. Que acrescenta alguma acrescenta, coisa. sim. Excelente. Muito bom. É. E como que agora, entrando nesses E quando moldes- inaugura... você falou, Então, a Aí ideia proposta, agora... né? Porque obra é um caso à é o parte. seguinte, Ah, eu é, acabo... né? O que acontece? A gente sonha, e daqui a pouco eu pego, estouro o balão e falo, não, vamos botar o pé no chão, né? Eu sou bem assim. Aham. Sonha, eu estouro o balão. Não tem como fazer isso, não vai dar certo, né? Então, por exemplo, agora eu só preciso inaugurar. Eu preciso só abrir. Então, a questão... Abrir uma clínica é muito difícil, né? A gente contratou uma consultora de vigilância sanitária. isso é Gente, e isso tem é a toda... maior dica do... Se Século. alguém quer ouvir alguma dica agora, Quem que é? é essa. É Irian, a consultora. Gente, foi assim, um divisor No de águas, projeto. tá?
a gente já contratou antes do projeto. E Isso é aí, importante. a minha mãe, que é arquiteta, ela falou, meu Deus, vou Porque levar tem essa uma mulher... arquitetura própria Própria pra para... isso. Tem isso. escritórios de arquitetura já especializados em clínicas. Claro, porque o médico não sabe absolutamente nada, Nada. Aí novamente. bota a todo pia no mundo... lugar errado. A Bota pia o no lugar ralo no lugar errado, errado. aí é o lugar que não tem a tomada, que É. não tem a torneira, que não tem o cano, Exato. que não tem Tipo, o eu banheiro. achava que A sua mãe esteriliza- deve pirar, porque, poxa, Mas aí fica mais vocês já bonita estão com aqui. toda a documentação Toda a legalizada. documentação agora pronta, né? Kines também. Quinés, tudo. Nossa, gente, olha, difícil, mas a gente conseguiu. Então, a documentação está pronta agora. A gente está fechando detalhes, por exemplo, o nosso consultório está pronto, né? Nosso a gente está consultório nos tá últimos pronto, é lindo. detalhes. As marcas dos outros 2 consultórios chegam semana que vem, que eu já briguei. Porque a Rebeca Ela- falou, não briga. Eu falei, cara, tem que brigar. não Ela tem tá como. numa fase que ela tá brigando até com flanelinha da rua. Não é. E Olha eu só. fico assim, Penélope. Calma, vai dar tudo Não certo. é isso. É porque eu falo pra Rebeca A o gente tá seguinte. estressado. Eu É. presto um serviço excelente. Podem me cobrar à vontade. Porque eu vou estar sempre atrás da excelência. Aham. Se eu contrato um serviço, pago esse serviço e me dão um prazo, o prazo tem que ser cumprido. Sim. Né? Então, eu preciso das marcas dos outros consultórios. Perfeito. Né? A nossa marca, a cadeira ginecológica, já tá lá. Então, na verdade, agora eu preciso abrir, porque eu tenho um monte de consulta de retorno de Campo Grande que eu preciso fazer. Você ainda está Sim. atendendo lá. Ainda estava atendendo lá, então eu fechei nesse mês para voltar, né? Então a gente agora tem urgência para começar a Tem que ter uma trabalhar, entrega. né? E aí a gente Ela trabalhando, tá naquela Que fase de limbo. e é chato porque são vários pormenores, Detalhes, né? Mas é E aí- assim. Mas né? você tem que mudar logo pra você viver e ver o que falta O que os tá ajustes faltando. finais, É. né? E aí assim, a gente tá agora numa fase, a gente montou os protocolos assistenciais da clínica, né? Os POPs, Ai, né? meu A segurança Deus do do céu, tem até paciente. Lição desse nome, Né? Pop, lá na Então- clínica. Então assim, Tem a gente DME. tem DML, tem tudo. Descobrir que, por exemplo, esterilização, você não precisa ter, pra gente que tem uma coisinha pequena de exame, a gente não precisava ter uma sala, eu achava que tinha que ter uma sala de esterilização. Não, a gente tem um armário enorme embutido de esterilização. Tudo isso, Escondido, que ninguém sabe né, que é uma esterilização. Então, a gente agora tá finalizando, a gente precisa começar a trabalhar. Não vou falar assim, a gente vai fazer uma festa de inauguração e no dia seguinte começa a trabalhar. Não, a gente vai começar a trabalhar e no meio do processo a gente deve fazer um coquetel. Isso aí. Coquetel, não é, É isso aí. coffee Eu break. sempre falei, Um esse coquetel. negócio de festinha antes não dá muito certo. Não, a gente vai começar. Faz, aí depois... É isso aí. Porque Que é, Um né? agora eventozinho, chama as Aí pessoas a depois já dedo. começa, já isso esquentou, aí. e- que a gente tem que. legal. O negócio agora é começar, gente. Eu preciso trabalhar. Não. Tá, e o questão de investimento, eu acho assim, obviamente que tem a estrutura, é próprio de vocês a sala? A sala Vocês hoje. não vão ter custo Não, a de sala hoje é locação. própria. Aham. Né? E a gente teve sorte, assim. Minha mãe é arquiteta. Minha mãe é uma. Linda. Tudo que ela faz. minha tudo mãe que ela já maravilhosa. trabalhou Não é porque foi é minha lindo. mãe, mas ela é uma muito boa arquiteta, né? Conhecida, enfim. E aí, a minha mãe que fez o projeto da clínica. Né? Claro que eu sou a pior cliente do mundo, sou eu. A gente tem um grupo no WhatsApp Ai, onde olha. eu sou muito chata. E aí, tipo, eu chego ao ponto de sentar do lado do menino que faz 3D do escritório e ficar assim, não quero, muda. Faz assim. O bom de Você tudo é é porque perfeccionista. aquele troco que fica nas lojas Sim. fica para você. Né? Porque quando você bota arquiteto, ele escolhe o sistema de som numa clínica. Eu Absurdo. Pra que você bota uma É, Alexia eu não lá, quis. tá resolvido. A gente- Eu sou muito. Minha mãe é bom dela, que ela é uma arquiteta prática, Prática. tá? Ela é tipo É. assim, não faz isso não, isso não vai funcionar, daqui a 5 anos tá Deixa mexendo aí, vai na sala. ficar chiando, aí vai todo Não, mundo... e ela também tá lidando, foi o que você falou, o bom de ser sua mãe, ela tá lidando com a filha dela. Então, obviamente, tem algumas casas que você vai fazer, ou alguns projetos que você vai fazer, o arquiteto ele vai falar tudo que tem de bom. E a pessoa aceita se ela quer. Se aquilo ali a longo prazo vai ser útil ou não, o paciência. cliente quer. Agora, ela tem muita noção do que Sim. vai ser bom ou não pra filha o que dela. é funcional. A nossa sorte foi fornecedor. Eu acho que o melhor foi fornecedor. Porque quando as pessoas sabem que estão fornecendo pra ela,